Olá, alunos das escolas Auro Filho, Leôncio Horácio e Maria Rita. Eu sou o professor Marcos Wesley, professor virtual de vocês, e hoje eu venho trazer o conteúdo Situação-Problema com as 4 operações. Bem, pessoal, nós vamos na verdade discutir situação-problema, situações-problemas. Vamos resolvê-las por meio das operações que nós já conhecemos. Nós conhecemos as 4 operações: a soma, a subtração, a multiplicação e a divisão. E o que nós iremos fazer na aula de hoje é resolver alguns problemas utilizando-nos dessas operações que nós já conhecemos, ok? Então vem comigo aqui e vamos olhar alguns desses problemas. Vamos observar agora o problema 1. Observe o gráfico e responda qual é a diferença do número de casos ocorridos no Maranhão e dos casos ocorridos no Pernambuco da febre amarela. Observem o gráfico e vejam que na região do Maranhão ocorreram 2.548 casos, como está referenciado aqui por meio do gráfico. E no estado do Pernambuco ocorreram 2.095 casos. O que nós queremos fazer é determinar qual é a diferença entre o número de casos ocorridos no Maranhão e no Pernambuco. Para a resolução de alguns problemas de matemática, o que nós precisamos saber é dar significado a algumas palavras e relacioná-las com as operações que nós já conhecemos, que são as 4 operações, como eu já falei. A palavra merece grande destaque nesse nosso primeiro problema. A palavra que merece destaque é a palavra diferença. Observe que essa palavra ela vai ter um significado que remete diretamente a uma das operações, uma das 4 operações que você já conhece. A palavra diferença ela traz o significado de operar com a subtração. Então, observando isso e observando que o nosso primeiro problema ele pede para fazermos a diferença entre o número de casos ocorridos no estado do Maranhão e o número de casos ocorridos no estado do Pernambuco de febre amarela, o que nós precisamos fazer é operar com a subtração entre esses dois valores que são pedidos nesse problema. Primeira coisa então que nós devemos observar é que o número de casos que ocorreram no Maranhão foi de 2.548 casos. Ocorreram 2.548 casos de febre amarela no estado do Maranhão. E no estado do Pernambuco, quantos casos ocorreram? Ora, no estado do Pernambuco, pelo que nós observamos do gráfico, ocorreram 2.095 casos. Então, a conta que nós devemos fazer é essa: fazer a subtração do 2.548 por 2.095. Ora, 8 menos 5 é fácil, resulta em 3. Agora, 4 menos 9, essa conta aqui agora fica mais complicado. O que nós precisamos fazer é utilizar o método do empresta. Então, o que nós vamos fazer é tomar emprestado um aqui do 5. Então, vai ficar 14 aqui, vai sobrar do 5, 4. Então, fica 14 menos 9 vai resultar em 5. Se você fizer a conta 14 menos 9, isso resulta em 5. E o 4 que sobrou aqui? O 4 que sobrou aqui a gente vai fazer menos o 0. 4 menos 0, isso vai resultar em 4. E 2 menos 2 vai resultar em 0, então o nosso resultado é esse que aparece para vocês aí. 453 é o valor da diferença entre o número de casos que ocorreram no Maranhão e o número de casos que ocorreram no Pernambuco de febre amarela. Aqui aparece a imagem para vocês do segundo problema, do nosso segundo problema. Nesse nosso segundo problema, vocês observam que Otávio estava estudando matemática com seu livro e encontrou um problema que pedia para ele calcular o valor do dobro de 167 e também o valor do triplo de 92. Depois de responder os problemas, ele ficou curioso para saber a resposta da soma e também da diferença dos resultados encontrados nos cálculos anteriores. Qual valor Otávio encontrou depois da soma? E depois da diferença, qual que foi o valor que ele encontrou? E para vocês no primeiro problema, nós devemos ficar atentos ao significado de algumas palavras, pois algumas palavras que serão ditas nos nossos problemas, elas vão nos levar a entender que nós devemos realizar alguma operação, alguma das operações que nós já conhecemos, que é a soma, a subtração, a multiplicação e a divisão. Observem que nesse caso aparecem as palavras dobro, triplo, soma e diferença. Vamos entender a que operações essas palavras nos remetem, ok? Palavra dobro. Observem que a palavra dobro
ela nos remete ao cálculo de multiplicação. Quando eu falo, calcule o dobro de determinado número, isso nada mais é do que você multiplicar aquele número por 2. Então, como o problema ele pede primeiro para se calcular o dobro de 167, o que nós devemos fazer é multiplicar o 167 por 2 e ver qual é o resultado. Quando nós olhamos e realizamos tal cálculo, nós obtemos o valor 334. Outra palavra que aparece no nosso problema e que tem um significado que nos leva a entender que devemos realizar uma operação é a palavra triplo. Triplo, quando se quer calcular o triplo de um valor, nada mais se tem que fazer do que realizar uma mera multiplicação. Portanto, como o problema lhe solicita para realizar o cálculo do triplo de 92, o que você vai fazer é uma mera multiplicação do 92 por 3. Então, 3 vezes 92, isso vai resultar em 276, ok? Mais uma palavra que aparece no nosso problema e que nos remete a uma operação que nós conhecemos é a palavra soma. A palavra soma, quando ela aparece no nosso problema, ela nos remete a realizarmos a operação de adição. A operação de adição, ela nos remete a fazermos uma conta que vai nos levar a essa soma. A soma, ela nos remete à operação de adição. Então, o que nós devemos fazer na adição? O que nós devemos fazer na soma é realizar uma adição entre dois valores. Como nós queremos descobrir a soma entre o dobro de 167 e o triplo de 92, o que nós devemos fazer é realizar a adição entre esses dois valores e o resultado será a nossa soma. E quando nós realizamos tal cálculo, o resultado que nós obtemos é 610, ok? A última palavra que aparece no nosso problema e que nós já vimos no problema anterior é a palavra diferença, que aparece novamente. Essa palavra ela nos remete à operação de subtração. Então, quando se fala da diferença entre dois valores, como nós já vimos, o que se deve fazer é realizar a subtração entre eles. Então, como se quer a diferença entre 334, que é o dobro de 167, e o triplo de 92, que é 276, o que se quer fazer é a subtração entre um valor e outro. E o resultado dessa subtração pode ser visto aí. Vai resultar em 58, ok? O que diz o nosso terceiro problema? Ele diz o seguinte: Cida estava lavando as mãos quando se lembrou da tarefa de matemática. A atividade pedia para encontrar quantos litros de água em média 50 pessoas gastam por dia, sabendo que em média uma única pessoa gasta 154 litros. Qual é a resposta da atividade de Cida? E se fossem 150 pessoas, qual seria a resposta da atividade de Cida? Vamos à resolução do nosso terceiro problema. Observe, mais uma vez, obviamente, o que nós vamos ter que fazer para resolver tal problema é utilizarmos das 4 operações que nós já conhecemos. E qual das operações que nós iremos utilizar nesse caso? Nesse caso, como nós vamos ver aí, uma mera multiplicação será suficiente para resolver o nosso terceiro problema. Observe que para encontrar quantos 50 pessoas gastam em média, o que basta para nós é multiplicar o valor, que é o número de pessoas, pelo valor que uma única pessoa gasta em média por dia. Então, fazendo esse cálculo de multiplicação, o que nós obtemos é justamente o valor que esse total de pessoas, o efeito que esse total de pessoas gera nessa situação, ok? Então, 50 pessoas gastam em média por dia. Quanto? 50, que é o número de pessoas, vezes quanto uma única pessoa, 54. Então, 54 pessoas gastam 7.700 litros de água em média por dia. E se fossem 150 pessoas? O raciocínio é idêntico. O que nós devemos fazer nesse caso é multiplicar o número de pessoas pelo valor 23.100 litros. E assim nós terminamos o terceiro problema e entramos no nosso quarto problema. O nosso quarto problema, ele pede para observarmos a imagem a seguir, que mostra a frequência do gotejamento que ocorre nas torneiras e pede para responder, quantos litros de água são desperdiçados em cada uma das frequências de gotejamento depois de 4 meses. Então observe a imagem. Observe que o gotejamento lento tem uma frequência de 400 litros por mês. O que significa isso? Significa que passado um mês ocorre um desperdício de 400 litros de água.
Observe também que o gotejamento rápido ele tem uma frequência de 1000 litros por mês. Qual que é o significado? Significa que depois de um mês ocorre um desperdício de 1000 litros de água. E da mesma maneira, no gotejamento contínuo, ocorre uma frequência de 6.500 litros por mês, isto é, passado um mês, ocorre um desperdício de água de 6.500 litros. Então, o que nós precisamos, a partir dessas informações, fazer para resolver o problema é, se em um mês o gasto é tal valor, em 4 meses qual que vai ser o valor? Isso nos remete a qual operação? É o que nós vamos ver na nossa resolução. Resolução do quarto problema. Novamente, a resolução do problema envolve a operação de multiplicação. Então, de novo, nós estamos diante de uma situação em que uma mera multiplicação resolve o nosso problema, porque você pode observar que no gotejamento lento, por exemplo, são 400 litros que são gastos em um mês. Então, quando você se pergunta em 4 meses qual que seria o gasto de litros de água, qual que seria o desperdício, ok? Então, se você fazer uma multiplicação por 4, você resolve esse problema. Então, para a nossa primeira pergunta, se em um mês, no gotejamento lento, são desperdiçados 400 litros, depois de 4 meses, qual que vai ser o desperdício? Nós devemos multiplicar por 4 e obtemos que 1.600 litros será o valor de desperdício que nós teremos no primeiro caso, no caso do gotejamento lento. O raciocínio é idêntico para o gotejamento rápido, em que nós teremos um desperdício mensal de 1.000 litros. Se o desperdício em um mês, em 4 meses o desperdício vai ser 4 vezes maior. Então será de 4.000 litros tal desperdício. E no caso do gotejamento contínuo é a mesma ideia que nós já apresentamos para os dois primeiros casos. O que nós precisamos fazer é uma mera multiplicação por 4, pois isso nos dá a resposta de qual será o gasto de água depois de 4 meses, sendo que o gasto em um mês é de 6.500 litros. Esse cálculo nós obtemos que 26.000 litros será o desperdício nesse último caso. Vamos falar agora do nosso último problema. Vamos resolver o nosso último problema, que é o problema 5. Então vamos observar o que diz o nosso problema 5. Economizar água é muito importante para a manutenção dos recursos naturais que são necessários. Uma forma de possibilitar essa manutenção é por meio da renovação de equipamentos que geram um grande desperdício. As bacias sanitárias ecológicas, que utilizam 6 litros de água por descarga, em vez de 15 litros utilizados por bacias sanitárias não ecológicas, são um exemplo de renovação que auxilia na economia da água. Dentro desse contexto que é apresentado no problema, o que nós queremos encontrar? Qual que é a resposta que nós queremos encontrar no nosso problema? Vamos ver o que o problema nos pede então. De economia você vai ter, ou seja, quanto a menos de água você vai gastar? Essa é a pergunta do nosso problema. Então vamos à resolução do nosso problema. Bem, vamos à resolução do nosso problema. Observe que se diariamente são gastos 105 litros de água com a bacia não ecológica, então para determinarmos o número de descargas realizadas, basta a gente realizar uma mera divisão. Isso por quê? Observe você. Se você tinha um gasto diário de 105 litros de água, obviamente que com cada descarga você gasta 15 litros. Então, se você dá 1, 2 descargas, por exemplo, você já gastou 30 litros de água. E cada descarga a mais você vai dando e vai aumentando o número de água que você utilizou. E uma hora esse número de descargas chega a os 105 litros gastos diariamente. Então, uma hora você dá todas as descargas que te levam aos 105 litros de água gastos. A questão é, qual que é esse valor de número de descargas que você teve que dar para chegar aos 105 litros de água gastos? Para você encontrar tal valor, basta lhe fazer uma mera divisão. Então, se você divide o valor total, se você divide os 105 litros gastos diariamente, se você faz a divisão dos 105 litros gastos diariamente de água no total por quanto você gasta em cada uma das descargas que você dá, o que você vai obter como resultado é o número de descargas que você deu em tal dia.
Então você gastou 105 litros de água em um dia. Se cada descarga que você dá, você gasta 15 litros, se você faz essa divisão entre o número total de água que você gasta por dia e quanto você gasta em cada descarga, você encontra o resultado. Como resultado, você encontra o número de descargas realizadas naquele dia. Agora, como são gastos 6 litros de água para cada descarga feita das bacias ecológicas, e são realizadas as mesmas 7 descargas de antes, você multiplicando esse valor por 7 pelo 6, o 7 que é o valor do número de descargas dados, pelo 6 que é o número de gasto de água em cada descarga, você obtém o valor diário total da sua descarga, que no caso vai ser 7 vezes 6, 42 litros. Então 42 litros é o número total de água que você vai gastar diariamente com a sua bacia ecológica, dando as suas 7 descargas, né? Então qual que vai ser a economia? Observe que agora a economia, o valor que era gasto anteriormente, que era de 105 litros por dia, e o valor que passa a ser gasto com a bacia ecológica, que é de 42 litros. Então quando você realiza essa diferença, você obtém 66 litros como resposta para o seu problema. Então essa é a nossa resposta para o problema, 66 litros de economia de água que ocorre depois da substituição da bacia não ecológica por uma bacia ecológica. Encerramos a nossa aula aqui. Nos encontramos presencialmente na escola e eu indico a vocês novamente para que façam as atividades que estão apresentadas lá no seu bloco de atividades do 6º ano na parte de matemática. Até mais, um abraço para vocês, alunos.